Olá, vocês passageiros que enfim chegaram ao fim dessa estrada junto comigo, nessa que é o terceiro vídeo com a análise das questões da Olimpíada Brasileira de Biologia, segunda fase do ano de 2022. Nossa, quanta informação! Olimpíada Brasileira de Biologia, OBB, 2023, segunda fase, terceiro vídeo. Agora a gente vai analisar as 15 últimas questões da prova. A gente já analisou aí, 35 questões, sofrendo junto, resolvendo exercício falando assim, meu Deus, que vontade de chorar. Mas chegamos aqui finalmente, eu não quero desanimá-los, tá? As 15 últimas questões não estão muito fáceis. Como eu comentei no vídeo anterior, a Olimpíada desse ano, nessa segunda fase, ela foi bem mais pesada do que foi nos anos anteriores, e ela teve a divisão da prova em blocos, né? As primeiras questões foi sobre questões associadas à microbiologia, biologia celular, bioquímica. Um segundo bloco, que foi o do vídeo anterior, foi sobre diversidade de vida, sobre botânica, zoologia. E agora a gente vem para o último bloco, que é sobre questões de meio ambiente, evolução, e vai ter uma questãozinha de genética que nem é direito uma questãozinha de genética. Bom, vamos lá, sem muita enrolação, para esse vídeo acabar rápido e a gente poder chorar junto, reunidos em algum lugar. Bom, vamos lá. Questão número 36. A questão 36, ele vai contar a história de uma planta conhecida como fios de ovos. Ela é uma planta da categoria, né, da espécie Cuscuta racemosa. Ela é uma cuscuta, então ela é uma planta que vai crescer junto com outras, e paralelo a ela vai estar falando também de algumas orquídeas, plantas da família das orquidáceas. Beleza. São plantas que vivem umas sobre as outras, geralmente em grandes árvores. No entanto, a fio de ovos retira a seiva da planta hospedeira, enquanto que a orquídea não, elas só se apoiam. Aí a pergunta é, qual é a relação ecológica e as definições para essa planta que é a tal da fios de ovos e a das orquídeas? Bom, da orquídea é bem fácil. Como ela é uma planta que só cresce em cima das outras, a relação aqui é de um epifitismo, né? É uma planta epífita. Ela simplesmente vai usar a árvore onde ela está crescendo de suporte. A planta fios de ovos, como ele comenta aqui, é uma planta que vai tirar da planta onde ela está crescendo em cima a seiva. A seiva para a planta é como se fosse o sangue da planta, é o líquido circulante que tem nutrientes para ela sobreviver. E no caso, tira a seiva elaborada, que é exatamente a seiva que tem água e açúcar da fotossíntese. Então ela desnutre a planta hospedeira. Sendo assim, a característica clássica então seria de um parasitismo. Então, enquanto nós falamos de parasitismo para fio de ovos, epifitismo para orquídea. Qual alternativa vai falar disso? Bom, ele vai falar aqui, ó, epifitismo para ele vai falar hemiparasitismo, parasitismo completo, holoparasitismo. Qual é a situação? Bom, no caso, como se trata de um parasitismo definitivo, porque a tal da fio de ovos não consegue viver sem, né, parasitar, então nós falamos de um holoparasitismo. Holo, esse início de palavra holo quer dizer completo, completamente todo. Então a alternativa correta é a letra B, sem questionamento, tá? Ah, professor, mas na letra A está falando de parasitismo e não está especificando e tal. Mas se você perceber, na parte que fala do epifitismo ali na letra A, está falando que a relação de epífitas ela é de interação mútua, né? As duas saem na vantagem, e não só quem sai na vantagem é a orquídea. A planta quer suporte, para ela tanto faz quanto tanto fez, né? Existem 3 relações bem conhecidas que são assim, né? Neutras para um lado e positivas para o outro, que é o inquilinismo, que é o comensalismo e é o epifitismo, onde um lado é privilegiado porque ela ganha vantagem, o outro não faz diferença, tá? Que é o caso da orquídea. Então, letra B de bola, sem questão. Questão 4. Questão 37. A questão 37 vai falar do ciclo do carbono. Eu fiz um vídeo sobre ciclo do carbono aqui, um vídeo de dicas olímpicas, eu acho que é o vídeo número 6,
7, eu não lembro da ordem. É um vídeo que fala sobre desastres ambientais, né? Porque à medida que a gente queima a floresta, desmata, a gente interfere diretamente, gerando aquecimento global, efeito estufa e tudo mais, né? E a questão vai falar sobre isso e a pergunta é específica para quais são as medidas a seguir que podem ser tomadas para manter o equilíbrio do ciclo do carbono. O ciclo do carbono, a gente lida com uma situação assim bem estratégica e fácil de entender, tá? Ou o carbono está nos seres vivos ou o carbono está na natureza. Só existe um jeito dos seres vivos tirarem carbono da natureza, que é através da fotossíntese. Através da fotossíntese a gente faz a fixação do carbono. Para fazer fotossíntese eu preciso de planta. Beleza? Qual a alternativa que possibilita manter esse equilíbrio é fazer mais fotossíntese e não queimando, não desmatando, não destruindo. A única alternativa possível é a letra D, que é impedindo o desmatamento e incentivando o reflorestamento. Quanto mais planta eu tiver e quanto menos eu destruir essas vegetais, maior é a chance de eu ter mais planta para capturar carbono da atmosfera e diminuir, obviamente, os efeitos do efeito estufa e do aquecimento global. Bom, seguindo aqui, questão número 38, agora ele vai falar de um outro ciclo da natureza. Esse daqui é o Enem que ama ele, que é o ciclo do nitrogênio. E a galera geralmente se enrola com esse, porque pensa num ciclo que é complicado da galera entender. Mas ó, vou tornar ele bem simples assim, ó. O nitrogênio ele pode estar, de novo, em dois lugares, ou na natureza ou dentro dos seres vivos. Na natureza, ele se encontra basicamente ou no ar, na forma de gás nitrogênio, ou no solo. Estando no solo, ele vai estar na forma de substâncias que foram derivadas da decomposição de seres vivos. Então, ou ele é um óxido de nitrogênio, ou é amônia, ou é ureia, que é uma substância que tem também nitrogênio e que é feita através da urina, enfim. Da onde que os seres vivos vão ter mais facilidade de tirar nitrogênio? É do ar ou é do solo? É do solo. É claro que tem também seres vivos que conseguem tirar do ar, mas a imensa maioria vai tirar do solo. Mas os seres vivos mesmo, assim, tipo planta, animal, que vai tirar o nitrogênio do solo? Não. A gente tem bactérias, que vão ser bactérias que a gente chama de bactérias nitrificantes, fixadoras de nitrogênio, que vão capturar o nitrogênio da natureza. Esse nitrogênio pode ser repassado para plantas, e aí das plantas para os animais, e assim sucessivamente. A pergunta é: quem são esses organismos e qual é o impacto da falta de nitrogênio na atmosfera? Bom, na biosfera. Bom, quem microorganismo vai fazer isso? Vai ser bactérias fixadoras de N2, está lá, ó, letra C. E sem nitrogênio, o que acontece? Nitrogênio é substância fundamental para formar as bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA. Aquela história de ATCG só existe porque tem nitrogênio lá na fórmula. Outras substâncias essenciais no metabolismo vão precisar, como é o caso das proteínas, que são substâncias que vão constituir, né, o físico do nosso corpo e tal, e o ATP, que é uma substância energética, né, que é feito através da respiração celular aeróbica e tal, e o ATP para ser feito também precisa de nitrogênio. Na falta de nitrogênio, vamos ter problemas para DNA, vamos ter problemas para transcrição e tradução, que são processos com RNA, e, claro, vai ter dificuldade para a continuidade da vida. Beleza? Bom, seguindo aqui adiante. Aqui nós temos uma questão, a questão número 39, ela é uma questão também de meio ambiente, mas se você olhar direitinho para ela, ela é basicamente uma questão de interpretação de gráfico. Ele basicamente vai dar 3 gráficos, que é a forma como a gente planta sementes, no caso, as sementes de linum, não sei que planta é essa, tá? E elas são espalhadas de forma diferente, do tipo, num ambiente bem espalhadinho, tipo com 60 sementes por metro quadrado, ou então super concentrado, super denso, que é nas populações de 3.600 sementes por metro quadrado. E aí ele está pedindo aqui para a gente analisar o quanto que essa planta cresce e quanto ela se desenvolve, beleza? Bom, vamos lá, vamos às questões. Sobre os dados obtidos, foram feitas as seguintes afirmações abaixo. Assinale a errada, então assinale a incorreta. A primeira está assim, ó, as plantas crescem mais, em média,
quando os recursos estão disponíveis para mais indivíduos. Isso é real? Bom, como a gente pode ver, a média está apontada aqui no gráfico e ó, a média aqui é super enorme, enquanto que a média aqui é um pouco mais baixa e aqui a média é alta, mas se você notar, a média é alta exatamente porque nós temos uma população super densa, né? Então, o que a gente pode tirar de conclusão? Essa frase está certa ou está errada? Essa frase está certa. As plantas crescem mais em média quanto mais recursos ela tem. Se ela tem bastante nutriente disponível na natureza, ela vai aproveitar aquilo. Então essa frase está ok. Quando a gente vê a letra B, está assim, ó. Em uma densidade de 60 sementes por metro quadrado, o peso seco médio dos indivíduos ficou entre meio e 1 grama. E as plantas excederam 1,5. Isso aconteceu realmente? Bom, ó, a média está onde? Está entre o 0,5 e o 1. E teve alguém que excedeu 1,5? Teve. A frase também está verdadeira. Bom, enfim, todas as alternativas têm essa pegada, é basicamente tirar a informação dali e jogar no gráfico. E qual única que é errada? A letra E. A letra E ele fala lá, quando as sementes foram espalhadas numa densidade de 1.444 sementes por metro quadrado, houve um crescimento ótimo por metro quadrado, né? E as plantas alcançaram a maior média. Não, a maior média foi nesse daqui e nesse aqui. Na verdade, esse foi a menor média, né? Se você olhar, ó, ela é menor do que essa daqui até. Então, não, a alternativa E é a errada. Então, voltamos à questão. Tava uma prova difícil? Tava uma prova bem complicada, mas a gente não pode perder de vista que vai ter sim no meio do caminho questões de interpretação, questões de leitura, de comparação de dados, ver se você consegue tirar a informação de um gráfico e jogar, né, na forma de uma frase. Então, uma questão relativamente tranquila. Vamos agora à nossa próxima questão. Aqui está a nossa questão de genética, que eu falei que era a única, filha única de mãe solteira, né? Ele vai falar de uma doença genética que é chamada síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan, ele descreve ali, ó, é uma doença rara, ela é autossômica e ela é dominante com penetrância completa. Bom, vamos traduzir aqui esses termos. Ela é autossômica, ou seja, ela pode acontecer de forma igual, tanto para pessoas de sexo masculino quanto para sexo feminino. Ela não tem essa restrição, tá? Ela é dominante. E aqui está o detalhe relevante. Se ela é dominante, ela não pula gerações, ela tem que acontecer em todas as gerações pelo menos uma vez. E se a gente olhar essa árvore genealógica, a doença começa a aparecer a partir da terceira geração, o que significa que a primeira geração não tem e a terceira não tem. O que isso avisa? Isso avisa que provavelmente esse surgimento não foi por uma passagem de geração em geração, e sim por uma mutação. Tá? Porque se ela é de dominância e ela é de penetrância completa, teria que ter os membros anteriores, os pais, pelo menos com a doença, e não é o caso. Então, rolou uma mutação a partir daquele primeiro membro ali, o membro 3.1, né, esse membro aqui, para essa doença ter aparecido assim, do nada, tá? Então, a pergunta é, primeira pergunta, qual a probabilidade do indivíduo 2,5, que seria aqui o pai dele, né, daquela pessoa, ser portadora da síndrome de ter outro filho? A resposta é 0%. Não tem, porque se ela é uma mutação, né, essa mutação ela é individual, a gente não tem como prever, é uma mutação. Então aqui a resposta é 0. Aí nós ficaríamos entre duas alternativas, né? Porque ó, 25 cai fora, 50 cai fora e 50 cai fora. É 0 ou 0. E aí tem a segunda parte, que é por que os tecidos em regiões tão distintas do corpo são afetados? A questão é, isso tem a ver com tecido epitelial ou tecido conjuntivo? Bom, se a gente perceber, o defeito genético que ele fala lá no enunciado acontece na fibrina 1, que é uma glicoproteína de matriz extracelular. O que é uma matriz extracelular? É a substância que fica entre células, tá? E a diferença básica entre um tecido epitelial e um tecido conjuntivo é que o tecido epitelial vai ter as células todas tão emendadinhas entre elas, que não tem matriz extracelular. Então, não pode ser o tecido conjuntivo.
E sim, não pode ser o tecido epitelial, tem que ser o conjuntivo, porque só o tecido conjuntivo tem substância entre as células. Isso faz com que a letra A seja a correta, porque é a única que vai falar de tecido conjuntivo. Notem que ela é uma questão de genética, mas ela é uma genética clássica, uma genética mendeliana? Não, né? Porque ela vai falar de mutação. A análise na árvore genealógica ela não é feita assim, né? E a segunda parte está falando de histologia, ou seja, um assunto que nem precisava estar dentro de uma questão genética, né? Então, letra A. Próxima questão. A próxima questão a gente já entra nos meandros da evolução. Nessa parte da prova, essa primeira questão aqui vai falar a respeito dos coacervados. Para quem não sabe, um coacervado ele seria um primórdio celular. Acredita-se que no passado, na atmosfera primitiva da Terra, a temperatura, a presença das substâncias que tinham na atmosfera, na água, propiciaram a criação de uma matéria mais complexa e que no futuro veio a se tornar em células. Essa matéria primitiva era o chamado coacervado, cuja composição básica era feita de um material proteico, protoproteico, quase proteína e tal. E aí a questão fala sobre isso. Ó. Em um experimento escolar, um aluno acrescentou gelatina em pó e goma arábica em um tubo de ensaio com água. Gota a gota, posteriormente, acrescentou-se ácido clorídrico, até que a mistura ficasse turvasse. Né? Levou então essa amostra ao microscópio e observou a formação das estruturas abaixo, esses globinhos. Né? Bom, o estudante mostrou o resultado ao professor e informou que essas estruturas eram os coacervados. Analise a alternativa abaixo e assinale a correta. Aí a pergunta é, o professor está certo, o professor está errado, isso não é verdade? Bom, a questão é a letra B. Para formar o coacervado, não bastava você fazer uma reação química, era necessário descargas elétricas. A gente sabe que no princípio da Terra, nós tínhamos muitos raios e isso era necessário para a reação química. Tanto que ficou conhecido como experimento de Oparin-Haldane, que era exatamente dois cientistas que fizeram essa simulação criando gases à temperatura ideal e dando uma partida elétrica ali, né, uma descarga elétrica para ter a reação. Então, se não tiver a descarga elétrica, não tem como formar essas proteínas primitivas. Então, a letra B seria a mais adequada. Bom, 42. A 42 é uma dessas questões que vai falar sobre um assunto que já caiu na segunda fase outras vezes, que é o conceito de mimetismo e aposematismo. Bom, vamos primeiro para o conceito básico. Mimetismo é um processo de camuflagem. Tá? É o bicho conseguir se esconder, se camuflar e esconder na natureza. O aposematismo é algo completamente óbvio. É o animal que vai ter, ou planta que vai ter uma cor muito brilhante, muito chamativo, e ele não liga porque ele é venenoso. Então os animais não se aproximam com risco de serem envenenados. É o caso desses sapinhos amazônicos que tem cor assim verde-limão, vermelho, amarelo, coisas assim, tá? A questão é, algumas características de sobrevivência, como a camuflagem do bicho-pau, bicho-folha, urso polar, aposematismo de sapos, cogumelos, besouros. Do ponto de vista evolutivo, o que a gente pode falar a respeito disso? Que todos eles vieram do mesmo ancestral? Que eles são resultado de convergência adaptativa? Dá para falar que rolou convergência entre um cogumelo e um sapo? Né? Ela é resultado de mutação? É resultado de observação? Bom, aqui tem um detalhe. Essa de observação com certeza não é, porque quando a gente fala em evolução, experimentos de evolução, a gente não consegue observar, né? Porque são coisas a longo prazo, coisas que levaram milhões de anos, não são passíveis de serem, vou aqui, vou sentar e vou esperar o bichinho sofrer evolução. Não dá, né? Então, aqui a alternativa correta é exatamente a letra E. Os comportamentos de sobrevivência dos animais, tipo camuflando ou não, aconteceu devido às pressões seletivas, tipo, surgiu um predador e esse predador não enxergava bem, então quem se camuflava sobrevivia. Ou tipo, tinha um monte de sapinhos, todos coloridos, só os venenosos sobreviviam. Bom, os venenosos sobreviviam, a razão é óbvia. Os que eram coloridos não eram venenosos, né, não sobreviviam. Então era questão de que a sobrevivência ela dependia de uma pressão seletiva da natureza, de uma seleção natural. A única alternativa possível aqui
é a letra E. Todas as outras são viajadonas, tá? Agora entramos, a gente ainda está falando de evolução, só que agora a gente vai falar da análise dos filogenias, análise dos cladogramas, que é exatamente esses gráficos, né, que tem esses galhos aí que definem o parentesco comum. Aqui, dois conceitos vão aparecer com frequência, vai ter acho que 2 ou 3 questões sobre isso aqui nessa reta final da prova, que diz que quando a parte da árvore genealógica é monofilética, significa que em algum ponto dessa árvore esses indivíduos têm um parentesco, eles têm um eixo comum, tá? Ele tem um ancestral comum. Quando nós falamos que é parafilético, esse ancestral comum ele está muito distante da árvore, a ponto de não serem tão aparentados assim. Essa questão é uma questão problemática, porque quando saiu o gabarito provisório, eu me lembro quando eu peguei essa prova pela primeira vez e eu olhei e vou dar uma lida, eu achei 2 questões, 2 alternativas ali que parecia coerente. Quando eu fui ler, o gabarito disse que era uma só, né? E aí estava lá como a letra D a correta, que o conjunto R ele é monofilético, assim como o conjunto M. Então aqui, ó, o conjunto M, que seria feito pelos membros A e B, é monofilético, tá ok, ele tem um ancestral comum aqui. E o grupo R também é monofilético, por quê? Porque todos eles têm um ancestral comum, ok. Mas olha lá o Q. O Q está falando que o Q é um grupo polifilético, parafilético. E isso é real, né? Ó, o grupo Q, que é formado por vários outros grupos, eles vão ter um ancestral comum só lá embaixo. Ele não tem um ancestral comum próximo. Então, a alternativa E também seria correta, tá? Eu acredito que no gabarito vão ser considerados corretos qualquer pessoa que tenha assinalado uma dessas 2 alternativas possíveis, tá? Na questão 44, algo parecido, tem uma análise aqui de árvore genealógica. Essa aqui é uma árvore toda monofiléticazinha, bonitinha, ramifica todo, são todo mundo parentado. E aqui, de novo, a gente esbarra numa questão que também ela é polifilética, então todo mundo tem parentesco, né? A gente consegue aproximá-los com um eixo comum, e ele pode ser criado 10 grupos monofiléticos, né? Que seria o D com E, o C com D com E, você vai formando, né, os agrupamentos de todo mundo que tem ancestral em comum, e aí que tá, eu acho que, fazendo as minhas contas, não daria 10 grupos, eu acho que daria 9, porque seria o A sozinho, o B sozinho, o C sozinho, o D sozinho, o E sozinho, 5 grupos. O A com B, C, D, E. O B com C, D, E. O C com D, E. E o D com E. É 9. Na minha cabeça é 9, não seria 10. Então aqui para mim a alternativa correta é a letra D de dado, tá? Bom, as outras são tudo viajado. Não vou esquentar a cabeça explicando muito disso, não. Inclusive porque estou para lançar um videozinho sobre dicas olímpicas para outras Olimpíadas falando de cladogênese, né? Essa análise de cladogramas. Bom, a questão 45 também vai falar de classificação biológica, só que aqui a gente vai falar dos autores e o que os autores fizeram com a análise dos seres vivos da natureza. Então vai lá desde o Aristóteles, que só dividia a natureza em reino das plantas e animais, depois o Haeckel, que dividia em planta, animal e protista, até chegar, né, no que a gente tem hoje, né? E aí nós temos uma evolução. Qual é a alternativa correta? Vamos direto aqui ao assunto, né? É a letra D. A letra A, ele fala que a Whittaker é a mais atual, não é porque é o USE, né, de 77. A C, ó, né, sob o escrutínio do Aristóteles, as bactérias estão contidas no reino Animalia. Mano, para ver bactéria precisava de microscópio. Aristóteles é de antes de Cristo, então nem sabia da existência delas. Tá errada a letra C. Letra D. O USE extinguiu muito da classificação biológica simplificando. Aqui é interessante dizer, né? A classificação do USE tem a divisão em domínios ao invés de reino, né? E essa classificação em domínios a gente tende a achar, bom, se pulou de 5 reinos para 3 domínios, foi destruído, certo?
Não, a maior parte dos reinos foi colocado dentro de um único domínio. E um reino, que era o Monera, passou a ser o reino das bactérias, dividindo ali entre as bactérias e a arqueia, né? Então ele não extinguiu nada, ele só rearranjou, ele só reorganizou. E ali a teoria do Haeckel é a mais moderna. Não, a Haeckel é de 1800, ela vai para a latinha. Então aqui, mesmo que você não tenha lido as questões, né, mas analisado as datas da tabela, você consegue eliminar alternativas e ficar com uma que seja mais provável. O que é exatamente a B, porque vai falar que o que levou essa nossa ideia de divisão em domínios não foi mais o físico, não foi mais o morfológico, do tipo, esse animal tem bico e pena, é ave. Esse animal, nada, é peixe. Não, não era mais físico, era análise de DNA, era análise comparativa de DNA. E por isso a natureza foi dividida dessa forma mais simples em 3 domínios só, tá? Bom, seguindo questão 46. Aqui a questão 46 é meio uma continuação, porque a gente vai falar dessa divisão em domínios, nos 3 domínios. E exatamente vai rolar essa fala aí do tipo, cadê o Monera, o reino Monera das bactérias? Onde ele foi parar? E essa alternativa é a correta. Ó. Com a classificação em domínios, o reino Monera é considerado atrasado, obsoleto. E a gente deixou de ter ele e ele passou a ter membros em 2 domínios. No caso do Procária, que é o das bactérias, e o arqueia, que são de bactérias mais primitivas, né? Ele coloca ali, né, bactérias metanogênicas, termófilas, são bactérias que vivem em condições bem extremas. Aqui é legal falar que, de novo, a gente cai no mesmo BO que eu me queixei em questões anteriores, a qualidade da imagem. Aqui você deve estar vendo numa tela, mais ou menos com um zoom. Quando você imprimiu essa prova, e eu recomendo você baixar o PDF lá no site da OBB e imprimir, você vai ver que a qualidade vai ficar super baixa. Essas escritas que aparecem no desenho ficam super pequenas, isso dificulta muito a nossa interpretação. É meio que não dá para resolver a questão analisando a imagem, você vai ter que partir dos seus conceitos sobre os 3 domínios. E se você não tiver o conceito dos 3 domínios, você fica para trás nessa questão. Então a foto foi escolhida de forma péssima, ou pelo menos a definição para foto, ou no caso, se a gente não reclama da foto, a diagramação da prova, que foi bem problemática. Então a gente tem que pensar isso para melhorar para as próximas Olimpíadas, né? Próximo ano tem aí de novo. Questão 47, a gente vai falar novamente sobre animais que se ornamentam, do tipo assim, por que o pavão macho precisa ter aquele rabão coloridão e a pavão fêmea, não precisa ter aquilo tudo, né? Esse dimorfismo sexual, essa preocupação com a forma, qual vantagem oferece para o animal? Aqui a gente já não está falando mais de evolução, aqui essa reta final da prova, essas 3 questões aqui finais, 4 questões, vão falar de uma parte da biologia que quase não é estudada no ensino médio, que é a etologia, que é a parte da biologia que estuda o comportamento animal. Alguns livros didáticos e tal vão colocar essa temática dentro dos capítulos de ecologia ou dentro dos capítulos de evolução, mas já estuda a possibilidade de colocar isso à parte, tipo um capítulo mesmo chamado e não etologia, para estudar comportamento animal e comportamento de reprodução, de fuga, de ataque de predadores e tudo mais. Aqui, a gente tem que partir dos princípios de que o que faz um animal ter essa preocupação para ser selecionado? É a garantia da reprodução, é a garantia de passar o seu DNA adiante. A única alternativa que traz uma resposta coerente é a B de bola. Tá? De que pássaro pavilhão, o macaco mandril, que é aquele que tem a bunda colorida, que tem lá no filme do Rei Leão, o pavão macho, o canto do sabiá, são caracteres sexuais. E eles repercutem como? A fêmea se interessa e vai definir a preferência para reprodução, e isso meio que estabelece quem consegue passar o seu DNA adiante ou não, né? A alternativa B é possível. 48. Essa questão 48, de novo, vamos falar de comportamento animal. Quando a gente estuda comportamento animal, um dos tópicos mais interessantes é falar sobre adestramento animal. Desde aquele adestramento que a gente faz com cães, gatos, para eles serem obedientes e tudo mais, quanto com outros animais. Meio que todo mundo tem a capacidade de ser adestrado.
tá? E a maior parte das teorias estão associadas a um cientista, um russo chamado Ivan Pavlov, e o Ivan Pavlov fez um experimento chamado de cão de Pavlov, onde literalmente funcionava assim: ele ficava preso numa gaiola e ele sabia que se ele apertasse um botãozinho, a comida caía para ele. Então isso foi um condicionamento, é aquela história, ele sabe que se ele apertar, a comida vem, apertou, a comida vem, apertou, a comida vem. Então, se ele tiver muita fome, ele aperta, aperta, aperta e a comida vem, vem, vem. E esse tipo de comportamento, que é condicionado, né, ele vai testando a gaiola dele até ele descobrir aquele botão e que se ele apertar ele acontece isso, é o que a gente chama de condicionamento clássico, porque foi um dos primeiros experimentos que já foi feito desse tipo de coisa, tá? Todas as outras não são significativas, tá? E importante, o experimento de Pavlov, apesar de ser feito por cachorro, ela também funciona para seres humanos, né? A gente também tem alguns comportamentos de que se a gente tem uma resposta positiva da natureza, a gente responde positivamente para ela também, né? E aí a gente pode ser condicionado também. 49. Aqui vai falar sobre a questão de uns experimentos do Ali, que é um experimento que fala sobre a questão de animais alfa no meio ambiente, né? Onde a gente vai listar galinhas, ele fala assim, ó, galinhas que bicam e quem elas bicavam, né? E aí a gente tem aqui, cada sinalzinho positivo avisa quem bica quem, né? E a pergunta é, qual é a alternativa incorreta? Qual é a errada? A alternativa incorreta aqui é a letra D, que todas as galinhas estabelecem entre si uma linha decrescente de quem vai picar quem até a galinha M. E isso seria totalmente correto se não tivesse esse buraco aqui, ó, onde tivesse, se a gente olhar aqui no esquema, ó, tem aqui um vazio e tem aqui um positivo, ou seja, a galinha H com a galinha J e a galinha e elas têm uma interação que é contrária, né? Tipo, a galinha H bica J e a J não bica H, né? Então esse comportamento não é linear. Então é a única que foge, digamos assim, do comportamento esperado para o grupo. Né, e isso faz com que essa linha não seja decrescente, existe uma fuga ali do comportamento real, mas realmente a galinha A, né, ela que não é bicada por ninguém, ela vai ser então a galinha alfa, né, ela bica todo mundo, né, e ela não é ela só a galinha M que não bica ninguém, né. E a última questão, finalmente vamos nessa última questão. A última questão vai falar de novo de comportamento animal, isso de novo sobre a questão do ornamento animal, né? Foi feito o seguinte experimento. O seguinte experimento era machos enfeitados e as fêmeas podiam ser enfeitadas ou não. E o experimento é fêmeas que não eram enfeitadas e o macho que era. E aí a expectativa é quem cruzaria com quem. No quadro diz assim, ó, que quando você tem o macho enfeitado e a fêmea não precisar ser enfeitado, a regra é, eles sempre preferem o macho enfeitado para cruzar. Agora, quando as fêmeas não têm ornamento, mas têm o direito de escolha, elas independem e aí elas cruzam com qualquer um. Ou seja, no final das contas, esse ornamento influencia na escolha do macho. Né? O macho vai ser escolhido quando o macho é a figura parental para a reprodução. Agora, se os filhos são ornamentados ou não, isso não influencia. Então, e ser um macho enfeitadinho pode fazer com que ele seja pré-selecionado para reprodução com a fêmea. Agora, o macho escolhe a fêmea enfeitadinha ou não? Não, o macho cruza com qualquer uma delas, né? E é isso, e seja o que Darwin e Mendel quiser, e a gente finalmente acabou a resolução dessas questões, meu Deus do céu, 50 questões. Bom, tá aí, esse é o terceiro vídeo, a reta final da prova. Espero sinceramente que você tenha ido bem, mesmo sabendo que foi uma prova muito difícil. O que teve a primeira fase de ok, teve a segunda fase de cascuda, e eu fico na torcida que você tenha passado para a fase 2B. Se você estiver vendo esse vídeo em 2023, se você estiver vendo em 2024, se prepara, porque a prova deve vir pesada igual, tá? Bom, é isso, eu fico por aqui. Por favor, continue curtindo, compartilhando, né? Fazendo com que essa semente se espalhe, afinal, é só assim que eu tenho ânimo para criar novos vídeos e disparar
mais conhecimento por aí, sempre de forma gratuita, porque conhecimento tem que ser distribuído assim, de forma gratuita. Deixa que o YouTube me paga. E até lá, até a próxima Olimpíada, ou até a próxima prova, ou até o próximo momento de desespero. Eu aguardo vocês no próximo vídeo meu. Eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico, e você está aqui no CGI Uma Câmera. E é isso. Tô indo embora. Beijo. Se cuidem. Falou. Tchau. Valeu.